Mais um dia, mais um café. Bom dia. Hoje vou fazer uma coisa diferente. Queria dividir umas frases com vocês. A nossa juventude adora o luxo, é mal educada, despreza a autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Os nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra. Respondem os pais, são simplesmente maus. Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, pois esta juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. O nosso mundo atingiu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais os pais. O fim do mundo não pode estar muito longe. E por último, esta juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são maus e preguiçosos. Eles nunca serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Estas frases, se lhe ressoam, se fazem sentido para você, saiba que os autores das frases são: a primeira é de Sócrates, 470 a.C., a segunda é Hesíodo, 720 a.C., a terceira de um sacerdote do ano 2000 a.C., e a última frase foi descoberta nas ruínas da suposta Babilônia e tem mais de 4.000 anos. O conceito de conflito de gerações e de que jovens estão certos e estão errados com o jeito que eles veem, com o jeito que eles não dão valor a determinadas práticas dos mais velhos, isso é tão antigo, esse conflito de gerações. Em alguns vasos encontrados na China há muito tempo atrás, foi encontrado o mesmo tipo de discurso de um filósofo do Confúcio, um seguidor de Confúcio, que dizia a mesma coisa, que os jovens seriam um declínio da nação. E sempre esquecemos que já fomos jovens, que já contestamos, que não acreditamos e que queríamos colocar as nossas verdades como certas. Esse poder essa vontade de querer mudar tudo que está ali, ela está num período, numa idade que chamamos de adolescência. Às vezes a melhor coisa que se pode dizer para um adolescente é: vá e prove que você está prove que você está com a razão e volte daqui a 30 anos. Porque é depois dessa idade que o mundo já te bateu o suficiente para te rever as tuas metas e resolver o que tu acreditava como verdade. Porque a tua vivência mudou, você aprendeu, você sofreu, então pode ver isso. Passar sabedoria para o mais novo, para o mais jovem, é trocar ideias, é conversar. Mas ele só vai entender boa parte do que você está falando para ele quando ele ficar mais velho. Eu, pessoalmente, fui entender muitas coisas que meu pai e minha mãe me falavam quando eu me tornei pai, quando eu fiquei mais velho, quando eu tive meus filhos. E em muitas ocasiões eu me vi falando para eles o mesmo que tinham dito para mim e que eu achava tão errado na época. Esse conflito de gerações, ele é necessário tanto para o jovem ter o desejo de ter a própria vida, de buscar a própria identidade, quanto para o mais velho, para ver o que ele mesmo pensava sobre a vida e tudo mais. Só que tem uma coisa que tem complicado isso. Talvez o jovem não tenha mais tanto tempo para aprender da forma lúdica,
aprender daquela forma pausada como nós aprendemos. Eu sou da época que se brincava na rua, tinha brincadeiras na rua, com todas as crianças da rua brincando, interagindo. Havia o colégio, havia as obrigações e havia um período em que você ia para a rua para conversar, para interagir. E essa interação ia formando o teu caráter, o teu pensamento. Hoje não temos mais isso porque o mundo é muito louco, ninguém vai largar seu filho à torta direita na rua. Pelo menos pais conscientes. Então a educação tem vindo de outras formas, o conhecimento tem vindo de outras formas. E talvez o conhecimento desenfreado seja o maior problema da nossa geração. Nos anos 80, as crianças foram entregues à TV, porque era muito cômodo deixar as crianças olhando um programa de auditório desses, para ela ficar quietinha. Então ela ficava olhando aquele programa. Depois dos anos 90 foi Cartoon Network, foram outras plataformas de desenho, e isso foi escalonando. E hoje tem uma quantidade enorme de pais que não fazem ideia do que os filhos consomem. Eu tenho há anos internet, nós paramos de olhar televisão, exatamente porque pinga sangue o tempo todo da televisão, só coisa ruim, e a gente começou a usar a internet. Mas eu sempre acompanhei tudo que os meus filhos olhavam, tudo que eles viam, eu procurei estar sempre junto. E procurei eu também, em vez de falar mal de uma coisa sem embasamento, ir lá conversar com ele me explicar o que é aquele conceito, eu absorver isso e ver, filtrar o que podia ser usado ali como ferramenta de educação e o que devia dizer para ele, pá, não olha isso, porque não é bom ou não é para a tua idade. Ainda a maior coisa, e agora vamos entrar no mês dos pais, a coisa mais importante do mundo ainda é o diálogo e as ações do pai e da mãe. Nós ainda somos o primeiro espelho, a primeira coisa na qual ele vai se basear. Ele vai ver as nossas opiniões e as nossas ações. E em cima disso, ele vai criar as próprias. Conflito de gerações sempre existiu, sempre vai existir. Ainda bem, isso ajuda na evolução da humanidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Namastê.